prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Bíblia comigo em Oséias capítulo 2, versículo 14, porque esse texto ele tem falado muito comigo nesses dias. Eu estou recluso há pelo menos 21 dias. Faz 21 dias que eu não prego aqui. Resolvi dar uma parada, dar uma segurada em casa. Cancelamos agendas para organizar o nosso coração e saber aonde nós temos errado, o que a gente tem falado que não deveria ter falado, o que a gente tem feito que não deveria ter feito, porque todos os excessos são perigosos. A popularidade, ela mata mais profeta do que a perseguição. É muito mais difícil lidar com a popularidade do que com a perseguição. E às vezes Deus tem que permitir perseguições para você sair da popularidade, para que você volte à vida devocional. E foi tão lindo, tão maravilhoso, porque a gente vê o cuidado de Deus com a gente, o cuidado de Deus para não perder a gente. Como é bom, irmão, ser achado. Como é bom ser encontrado por Deus. E a gente acha que está servindo a Deus. Sabe, Saulo de Tarso, ele achava que estava servindo a Deus, até o dia que o Senhor encontrou-se com ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: não, mas eu estou fazendo a tua obra. Ele disse: não, você não está fazendo a minha obra, Saulo. Como é bom servir a Deus com o coração reto, irmãos, porque o Senhor, Ele vai te dar um choque de realidade aqui hoje. E eu quero te dar uma oportunidade de ir embora agora. É melhor você sair agora, porque Deus vai te pegar aqui. E eu vou te falar, não é porque eu estou aqui, é porque depois de ouvir isso, você vai querer se doar mais, você vai querer orar mais, você vai querer ser mais devoto. E eu não me responsabilizo por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, eis que eu te atrairei a mim, te levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, não me chamará mais de meu senhor. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Aleluia. Eu quero ler em outra tradução que diz assim: contudo eu conquistarei-a de volta, e ao deserto o levarei e lhe falarei ao coração. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança, e ela se entregará a mim, como fez há muito tempo atrás, quando era jovem, quando eu libertei da escravidão do Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não mais de meu senhor. Limparei dos seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, nós temos falado muito sobre profecia, sobre profetas, e nós acreditamos sim que vocês são uma geração profética, né? A igreja é profética. Ou a igreja é profética, ou ela é patética. Ou ela trabalha por aquilo que foi dito, ou ela trabalha para satisfazer o desejo de pessoas. A igreja é profética. Agora, todo o profeta, todos podem profetizar, não significa que todos são profetas.
Profetizar, eu posso olhar para você e dizer assim: ô João, Deus te abençoe, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Ora profetizamos, ora sabemos. Mas mais do que profetizar, Deus nos chamou para encarnar a mensagem. Você já se perguntou por que Oséias, esse homem que eu estou lendo o livro dele, Oséias se casou com uma prostituta. E é interessante que Oséias casou com uma mulher que era prostituta, e o Senhor disse: case-se com ela. Oséias não entendeu nada, mas obedeceu, foi lá e se casou com ela. Depois que estava casado, Deus disse: libera ela para a prostituição de novo. E Oséias fez isso. E depois Deus disse: case-se com ela de novo, tome-a de volta. E Oséias fez isso. E de novo Deus disse: libera ela para a prostituição de novo, deixa que ela vá. E depois Oséias se casou com ela de novo. O que é que Deus estava tentando dizer para a nação? Deus estava dizendo para ela: Oséias, é assim que eu amo Israel. Israel se prostitui com seus deuses, mas assim que eu amo Israel. Deus mandou Isaías andar com as nádegas de fora por 3 anos, para mostrar para a nação que ela estava nua. Deus matou a esposa de Ezequiel, o profeta de Deus, Ezequiel, para dizer para a nação que a nação estava morta. Deus não permitiu Jeremias se casar, como um sinal para a nação, dizendo: eu não me casarei com uma nação assim. Então todo profeta precisa encarnar a mensagem que ele carrega. E eu quero declarar que essa nação, que essa geração precisa encarnar a sua mensagem. Não é só ler na Bíblia. Eu nunca fui na Bíblia atrás de uma pregação. Eu fui em Deus. Deus me dá a palavra, então eu vou na Bíblia. Porque tudo que Deus fala tem base bíblica. Porque não adianta você estudar a Bíblia se você não está disposto a ouvir a voz. Não adianta, não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. O que a Bíblia está querendo te revelar com a profecia? Nós estudamos, muitas vezes a Bíblia diz que por muito aprender é enfado. Por que é enfado? É enfado para quem não busca isso no Espírito. Mas para quem busca isso no Espírito, irmãos, eu passei hoje a tarde lendo, e não é enfado. Por quê? Porque o seu espírito vai crescendo, como diz o nosso Vilela, o nosso Felipe Vilela nas canções, uma nova canção que vai sair, que eu já ouvi, ela não saiu ainda, mas eu já ouvi. Tem uma parte da música que ele diz assim: a estrada estreita me expandiu por dentro. O caminho estreito, a porta estreita, ela tem um objetivo, é me expandir por dentro. O problema é que nós corremos para a igreja porque nós queremos, como disse o pastor Juscelio ontem, como disse Paiva de manhã, nós queremos um bom futuro, porque muitas vezes nós não temos noção de eternidade. E é muito difícil você falar de eternidade com quem tem desejos momentâneos, com quem tem prazer momentâneo, para quem só quer viver uma vida momentânea. Falar de eternidade parece que a gente tem que esperar demais. Imagina, parece que a gente tem que esperar demais. A gente está meio no fast food gospel, uma coisa mais rápida. A gente quer resolver a nossa vida em 7 semanas da vitória. Eu não estou dizendo, irmãos, que o seu sacrifício de servir, de buscar, não tem valor. Ele tem valor sim, e faça isso. Mas você não pode abrir mão da devoção, desse ambiente. E Oséias, depois de ter se casado e ter permitido a sua esposa voltar para a prostituição, e depois de ter se casado de novo, ele aprendeu uma lição. Ele aprendeu a lição que Deus estava dizendo: eu amo Israel, mesmo ela se prostituindo. Eu amo Israel. E nesse texto aqui de 14, 15, no versículo 14 e 15 principalmente, eu aprendo algumas coisas que o Senhor fala. Ele diz: olha, portanto, eis que eu te atrairei, te levarei para o deserto, falarei, e lhe devolverei as suas vinhas, e farei. Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou te devolver, eu vou falar, eu vou te levar, eu vou te atrair. Querido, se toda a santidade que você alcançou é só fruto do seu esforço,
Isso não é santidade, é orgulho religioso. É Deus que te chama para estar. E você obedece, Ele te chama de novo. E se você obedece, Ele te chama de novo. Mas à medida que você vai deixando Deus pelo caminho, Deus não vai ficar chamando uma pessoa que não quer, que só quer alguns presentes, que não quer a sua presença. E Ele diz: ali você vai cantar, você vai me responder, como nos dias da sua mocidade, como nos dias que você saiu do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, você vai me chamar de meu marido. Ou seja, não é de meu Senhor, ou seja, você vai ter intimidade comigo. Um lar sem intimidade é só alguém que está vivendo junto. Tem a sua vida junta, come junto, passeia junto, mas não tem intimidade. E não tem como você viver essa devoção, esse discipulado, essa missão sem viver no deserto. Por isso o Senhor diz: eu te levarei para o deserto e falarei ao teu coração. Para mim te dar o que eu tenho que te dar, eu tenho que te atrair. Mas eu vou te atrair para o deserto. Por que o deserto? Porque no deserto não tem distrações. No deserto não tem distrações. E se você for analisar a vida de João Batista, um homem que viveu grande parte, quase toda a sua vida no deserto, foi esse homem considerado por Jesus o maior. O homem que passou quase toda a sua vida no deserto. Queridos, multidões são sedutoras, eu sei o que eu estou falando para você. Por isso, os profetas que mais se perderam, principalmente da nossa geração, se perderam pela fartura, pela popularidade. Perseguição não te mata. O que é sedutor é a fama, o que é sedutor é a multidão, o que é sedutor é os elogios, porque fica tão bom que daqui a pouco você escolhe o que fazer e não faz mais o que Deus te chamou para fazer. É no deserto que o fogo queima, é no deserto que Deus fala: peraí, pastor, o senhor quer me levar para o deserto? Por quê? Porque nós temos evitado o deserto. Por quê? Porque o deserto não oferece nenhuma popularidade, nenhuma fama, nenhuma influência, nenhum conforto, nenhum sucesso. Mas o deserto oferece uma coisa que eu e você precisamos para viver uma vida de devoção. Nós não acharemos em outro lugar. O que, pastor? Uma comunhão com Deus sem distração. Toda pessoa que quer viver uma comunhão com Deus sem distração, ele precisa ser levado ao deserto. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente pergunta para alguém: como é que está, irmão? Diz: estou passando por deserto. Essa é a noção que nós temos do deserto. É um lugar de passagem num tempo difícil. Para alguns foram mesmo. Alguns personagens bíblicos tiveram que passar pelo deserto para serem treinados. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto. O povo ficou 40 anos. Mas você não pode ver o deserto como um lugar de passagem momentânea nos seus dias difíceis. Como é que você está? Estou no deserto. Deus não levou o povo para o deserto para sofrer. Deus levou o povo para o deserto para depender dele, aonde a sandália crescia junto, a roupa crescia junto, a comida descia do céu. Você olhava para o seu menino, ele estava crescendo, mas a sandália dele crescia também, a roupa dele crescia também. Ele seguiu a nuvem de glória. No deserto eles foram levados para conhecer a Deus. Mas nós temos essa dificuldade, porque o deserto não oferece aquilo que nós buscamos. Muitos de nós usamos a palavra: eu estou passando pelo deserto. Como é que está? Está um deserto. Porque a gente colocou no deserto a conotação de um lugar ruim, difícil, para tempos difíceis, para descrever os períodos improdutivos e difíceis da minha vida. Porque nós temos a tendência de ver o deserto assim. Hoje eu queria que você tirasse isso da sua cabeça. Não olhe para o deserto como um lugar ruim, porque nenhum cristão devoto, nenhum homem, nenhuma mulher que foi chamado para uma missão, a missão de Cristo, ele precisa ter uma vida devota no deserto. Como assim, pastor?
Não me olhe assim, espera. Porque nós achamos que aquilo é temporário, a gente não quer ficar ali. A gente até aceita ficar no deserto, mas esperando chegar à estação da bênção. E quando chega a estação da bênção, a gente diz, dá até testemunho, eu estava num deserto, passei pelo deserto, e a gente vive nessa gangorra evangélica, nessa gangorra gospel de tá bom, tá ruim, tá bom. Então quando vem os dias difíceis é o deserto, e a gente até fala, nossa família está passando pelo deserto, nós estamos passando por um problema, eu tenho que me libertar disso, irmãos. Eu tenho que perder essa cabeça de ver o deserto como um lugar ruim. Quando o Senhor diz, eu vou te levar para o deserto, e eu vou falar no teu coração. Deserto é lugar para ouvir Deus. Deserto é lugar que você não se distrai. Você vai para o deserto para viver na dependência de Deus. Na realidade você não vai, você é levado. Você é levado. Amém, irmãos? Eu não vou dizer para você que ter uma visão do deserto como um lugar temporário seja errado. Para alguns personagens bíblicos, como eu disse, o deserto foi um período de preparação. Mas o Senhor hoje está te chamando, jovem, para abraçar o deserto, para abraçar esse estilo de vida sem distração. Eu quero declarar que muitos de vocês vão abraçar esse estilo de vida sem distrações. Segunda-feira você vai trabalhar, você vai estudar. Não, agora está de férias, né? Glória a Deus, que benção as férias. Mas quando você voltar, você não vai precisar vender nada, se desfazer de nada, porque agora o pastor falou que eu tenho que ir para o deserto. Não, você não vai, Deus vai te levar. Porque o deserto é um estilo de vida devoto, sem nenhum tipo de distração. O Evangelho é um lugar que Deus te chama para que você ouça Ele, para você ouvir o Senhor. Por isso Ele chamou o povo do Egito e levou eles para o deserto, para depender totalmente dEle. O Senhor está chamando você nesses dias para abraçar esse estilo de vida. E é muito interessante porque o Natan escreveu esse livro, né? Formados. Eu vou te falar, sem devoção você não será formado. Você pode ter uma vida de conhecimento, mas sem devoção a Deus você não será formado no Espírito. Um chamado ao deserto não é um chamado ao isolamento, não é se isolar de todo mundo, não é perder os amigos. Um chamado ao deserto não é abandonar a família, não é um chamado para viver sem relacionamento, sem convivência. Eu vou repetir, viver no deserto é viver um estilo de vida de solitude, não é de solidão. Solidão é quando alguém te abandona, solitude é quando você se abandona para ficar com alguém. Solitude é quando você se deixa, você deixa as suas coisas, a sua vida para viver com Cristo. E o chamado ao deserto é um chamado para viver uma vida dando lugar, tempo a Jesus, sem qualquer distração. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, é tão interessante porque Jesus me ensina. A Bíblia diz que, porém, Lucas capítulo 5, 15 e 16, porém o que se diz, esse é o 16, não é? Ah, tá aqui. Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Sabe? Às vezes eu não entendo. Jesus fazia um milagre e dizia, não conta para ninguém. Jesus fazia algumas coisas, quando as pessoas vinham para coroá-lo rei, ele se escondia e ia para o deserto. Irmãos, e é tão difícil fazer isso nessa nossa geração, onde tudo que você fala, tudo que você faz, né, sempre tem alguém com um celular perto. Às vezes eu e Iraci estamos lá na beira-rio, levamos o cachorro para passear. Alguém tira uma foto e manda para a gente, eu vi vocês. O cachorro, Jesus. Amém.
Viu como é difícil? Viver em solitude nesses dias, onde tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você fala, tudo parece que há uma tão grande nuvem de testemunha que te rodeia. Viver onde as pessoas correm atrás de likes, de seguidores, compram inclusive seguidores. Dizer para você se esconder parece um paradoxo, parece que a gente está indo contra aquilo que o mundo empurra você. Mas eu vou te falar uma coisa: aqueles que se separarem, irmãos, aqueles que quiserem viver uma vida devota, como é que eu faço, pastor? Como é que eu vou saber quando eu tenho que me esconder e quando eu tenho que aparecer? É fácil. Quando você for tentado a se esconder, apareça. Quando você for tentado a aparecer, se esconda. Faça sempre ao contrário daquilo que você é tentado a fazer. Deus vai te conduzir, vai te ensinar. Queridos, não pense no deserto como algo negativo. A vida de João Batista, eu quero usar João Batista como base para essa mensagem, porque ele foi o cara que viveu mais no deserto. E Jesus falou que dos nascidos de mulher ele é o maior. Jesus colocou João Batista no topo do ranking. Falou que ele era maior que Moisés, maior que Daniel, maior que Abraão, maior que Davi. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E o cara viveu no deserto. E as pessoas saíram da igreja e iam para o deserto para ouvir o João. Por favor, não compre uma pele de camelo amanhã, e nem um pote de mel, para fazer o que João fazia. Vamos contextualizar isso. Não pense no deserto como algo negativo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo 76. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante aqui. Diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Você não vai ouvir a voz de Deus no meio de distrações. Eu sou o cara da comunhão. Pensa no cara que gosta da mesa, da comunhão, do dia a dia, das boas conversas, das boas risadas. Eu sou o cara que gosta de ficar até tarde falando, conversando. Eu não fujo de relacionamento. Me relaciono com todo tipo de irmãos, todo tipo de igreja. Prego em todos os lugares da terra. Tenho amigos cristãos, amigos católicos, amigos padres. Todo tipo de gente eu sento na mesa para ouvir, para me relacionar, porque essa é a beleza do corpo de Cristo. Mas eu vou te falar, tem uma voz que você só ouve no deserto. Tem uma mensagem que você não aprende em livros, que você não aprende ouvindo ninguém. Tem uma voz que você só ouve no deserto. E é esse lugar que Deus tem chamado a igreja. Nos próximos dias, eu creio que talvez nesse ano ainda, nós, igrejas do Senhor Jesus Cristo, nós vamos viver um tempo de muito arrependimento. Se preparem. Deus vai trazer muita luz nas nossas trevas, para que a gente pense nisso. Abraçar o deserto requer de nós uma mudança profunda de mentalidade, porque vai todo mundo sair por rolê e você vai dizer: Deus está me chamando. Você vai ser taxado de religioso, de crente radical,
E é bom ser radical, porque radical é aquele que vem da raiz. Você não precisa ser estranho para ser santo. Você não precisa ser estranho para ser puro. Você só precisa abraçar a cultura de Deus. A cultura de Deus, ela é o deserto, irmãos. Essa mudança de mentalidade, ela significa que eu terei que adotar uma série de valores que me levarão a viver um caminho de total devoção. Esses 21 dias sem usar um microfone, sem pregar, sem gravar, sem pregar vídeo para a internet. Cara, eu fui tão ministrado por Deus. E eu louvo a Deus que depois desses 21 dias é a primeira vez que eu estou pegando o microfone para falar para a próxima geração. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou trocando a palavra, eu estou mexendo na voz, eu estou, sabe, de AM para FM. Quando você muda de AM para FM, saem os ruídos. É como se Deus estivesse sintonizando você para um novo tempo. E eu quero te desafiar, e eu quero te encorajar, porque isso vai acontecer com muitos de vocês. Amém? Porque eu não vou sofrer sozinho, não. Isso vai acontecer com muitos de vocês, porque Deus está sintonizando a igreja com o coração dele. A igreja está muito inflamada, a igreja brasileira está muito inflamada. E muitas pessoas falando: ah, mas é muito escândalo, é muito isso. Deixa eu te falar, todo avivamento nasceu de igrejas mortas. Estude sobre avivamento no mundo. Todo avivamento nasceu quando pessoas não tinham mais esperança, não tinham mais credibilidade. Quando a igreja não tinha mais credibilidade, o que aconteceu? Meia dúzia de gente se juntou para orar, entraram no quarto, subiram um monte, ficaram ali. Ninguém foi buscar ministério, ninguém foi buscar dons, ninguém foi dizer: Deus me usa, não. Todos só queriam devoção, só queriam mergulhar no coração de Deus. E por causa daqueles 5, 6, Deus começou a restaurar a igreja. Estamos esperando a igreja ser transformada para que ela viva as suas promessas. Não, irmãos, o mundo vai ficar pior, mas os amigos de Jesus vão crescer. Os amigos de Jesus vão ser mais devotos. Amém? Nós vamos ter que adotar uma série de valores que nos levarão a um caminho de total devoção, um caminho totalmente diferente desta cultura proeminente, um caminho mas totalmente diferente dos nossos dias. Você vai ser o chato. Eu quero declarar que você vai ser o chato. Vamos, é legal se divertir, irmãos. Muito, e você tem que fazer isso se você é jovem. Por favor, faça isso, se divirta. Aproveite a sua vida. Mas o que realmente é aproveitar a vida? Porque aproveitar a vida não pode ser gastar com coisas inúteis. Eu vim para Jesus com 28 anos, ainda assim tinha 27. Poxa, como eu queria ter vindo mais novo, tinha aproveitado mais. Fazem 29 anos, vai fazer 30 anos que nós estamos servindo ao Senhor. Eu queria ser mais novo. Eu queria ter a energia de vocês com a sabedoria que Deus me deu. Eu queria ter o conhecimento que eu tenho, ter mais energia para fazer, para viajar, para ficar acordado mais noites. Uau! Alguém pergunta assim: pastor Luiz, o senhor não tem crise? Claro que eu tenho, irmão. Quem não tem crises? E qual é a sua maior crise? Minha maior crise é saber tudo que eu tenho que fazer, e muitas vezes olhar para dentro de mim e não achar um coração correto para fazer tudo que eu tenho que fazer. Então eu tenho que parar tudo que eu tenho que fazer e ficar com Deus, para dizer: Deus, coloque em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E quanto mais você sabe, mais crise você entra. Por quê, pastor? Porque tem uma ignorância que te protege. É melhor você não saber do que você saber e não fazer nada. E quanto mais eu sei das dificuldades do mundo, das maldições do mundo,
Quanto mais eu vejo famílias destruídas, quanto mais eu vejo pessoas nas drogas, prostituição de céus abertos, mais eu fico procurando em mim um lugar de devoção, tentando dizer: Deus, como que nós podemos mudar isso? Porque eu já estudei tanto, já li tanto e faço isso constantemente, mas uma das que o Senhor me ensinou foi: pare de olhar para o deserto como um lugar difícil. Eu te levarei para o deserto e falarei ao seu coração, te atrairei a mim. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Os próximos empresários, os próximos pastores, os próximos juízes, os próximos ministros, qualquer coisa que você for fazer, você não fará sem devoção, porque tudo que você faz sem devoção tem prazo de validade. Mas eu estou na missão, mas eu estou no discipulado, mas a devoção para mim ainda é o mais importante, porque Deus pode possuir o seu coração, e se Ele possuir o seu coração, Ele possuirá tudo que é seu. Ele não diz: filho meu, me dá o teu serviço, filho meu, me dá o seu dinheiro. Ele diz: filho meu, me dá o teu coração. E ainda me avisa sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarde o seu coração. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.